Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar o resumo da semana com uma boa notícia. O Caneco, oficial da Oktoberfest de Blumenau, é finalista de um prêmio internacional. Mais do que um item tradicional da festa, o Caneco se tornou um dos principais símbolos da Oktoberfest, representando a experiência vivida pelo público e a conexão com a cultura germânica presente no evento. A indicação amplia a visibilidade internacional da festa e reforça o valor dos seus produtos oficiais. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de maio deste ano, em cerimônia que vai ser realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. E as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento analisaram dezenas de projetos esta semana. Entre as propostas, avançou o que prevê a implantação de um sistema de reconhecimento facial nas escolas da rede pública. Ao todo, 31 projetos de lei estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Desse total, 17 são de autoria do Poder Executivo. 6 matérias foram encaminhadas para a elaboração de parecer. 2 tiveram pedido de vistas. 4 foram devolvidas aos autores e 1 foi rejeitada. 18 propostas foram aprovadas pela CCJ, entre elas o projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, do PL, que prevê a implantação de sistemas de reconhecimento facial nas unidades escolares da rede municipal. Segundo o texto, o objetivo é monitorar o acesso dos alunos e reforçar a segurança no ambiente escolar. A proposta também avançou na Comissão de Finanças e Orçamento, onde outras 18 matérias receberam votos favoráveis. Os projetos aprovados nas comissões seguem em tramitação até discussão e votação em plenário. Em reunião extraordinária, a Comissão de Educação cobra plano de ação para a manutenção nas escolas de Blumenau. Acompanhe como foi a reunião. A Comissão de Educação da Câmara de Blumenau, formada pelos vereadores Silmara Miguel, Alexandre Matias e presidida pelo professor Gilson de Souza, recebeu técnicos da Secretaria Municipal de Educação, que fizeram um balanço dos trabalhos administrativos e financeiros da pasta para o ano de 2026. A vinda da Secretaria Municipal de Educação à Comissão de Educação, para nós é uma grande satisfação, né? Nós entendemos um trabalho colegiado entre o Executivo e o Legislativo. Já fizemos essa prática no ano passado, quando apresentamos as propostas pedagógicas da Secretaria. Hoje, em especial, a nossa pauta era administrativa financeira. Então, nosso objetivo aqui era apresentar já alterações no quadro, na estrutura da Secretaria, né? Quando nós abrimos 2 diretorias, então hoje nós temos um diretor financeiro e um administrativo, que já foi alvo da nossa reforma administrativa no ano passado, essa readequação. Apresentamos o nosso orçamento de cerca de 717 milhões para o ano de 2026 e os desdobramentos disso, né? Onde nós já temos instituído um plano de ação, né, para a resolução das maiores demandas. Na oportunidade, os vereadores fizeram questionamentos, cobraram soluções e um plano de ação para resolver problemas recorrentes enfrentados por alunos e profissionais da educação. Esse é o nosso trabalho, é meu trabalho como presidente da Comissão de Educação, trazer aqui a secretária de Educação e toda a sua equipe para dar um direcionamento, que nós vimos aí nos últimos meses, infelizmente, foi problemas estruturais, ar-condicionado que não foi instalado, escolas sem ar-condicionado, a estrutura dentro das nossas unidades escolares totalmente infelizmente não resolvidas, e cabe a mim fazer esse questionamento. O que eles vieram aqui foram mostrar qual era o problema e trazer uma solução, é isso que nós queremos. Então eles fizeram toda uma mexida, uma contratação de novos engenheiros, fizeram toda uma organização que é importante, porque o que eu quero, na verdade, é que lá na ponta seja resolvido. Eu quero que lá na ponta as salas de aulas não tenham mais falta de ar-condicionado, eu quero lá na ponta que todo problema de manutenção das escolas sejam resolvidos, e é aqui que nós estamos fazendo justamente com a Comissão de Educação, cobrando firme e forte e também pedindo aqui uma organização por parte deles para resolver o problema. Quando o vereador recebe
muitas demandas encaminha para a secretaria. Quando a secretária responde o vereador, ela está respondendo à população. Eles trouxeram os resultados, enfim, algumas coisas que estão avançando no decorrer do tempo, mas é claro, a gente tem aqui muitas demandas. Vou citar exemplos como Machado de Assis, Anita Garibaldi, algumas demandas assim que são muito urgentes e preocupantes, e nós podemos fazer essa troca, porque a gente precisa também de argumentos para poder responder. Olha, vocês vão precisar esperar por tanto tempo, o que dá para ser feito? E também uma coisa importante é a gente estar aqui ouvindo as demandas da secretaria, sabendo que a Câmara é parceira. Como você mesmo diz, a expressão que tu usa, passar o pires nos deputados e dizer assim, olha, a gente precisa de recursos, porque esse é o problema maior que a educação tem, então nós estamos falando de tanto, né? Vamos buscar recursos com os deputados e vamos trazer soluções em conjunto para a Câmara, então, assim, para a nossa cidade. Então, foi muito produtiva, foi muito bacana, porque a Secretaria sempre está muito aberta aos nossos questionamentos e vieram prontamente para poder a gente encontrar uma solução em conjunto e a gente poder servir a cidade da melhor forma. O que nós já de pronto realizamos? A ampliação da nossa equipe de engenheiros. Então, hoje nós temos 5 engenheiros atuando para atendimento dessas demandas. A reestruturação, nós vamos fazer uma nova licitação da empresa que hoje atende esse contrato de pequenos reparos, né? Então, isso já é uma demanda. E também estamos apostando na reorganização da tecnologia. Hoje, os nossos diretores, eles acessam um processo digital onde eles solicitam as demandas maiores, né? De pequenos reparos, a demanda de solicitação de ares condicionados. Então, isso nós também tivemos algumas alterações que vão sim facilitar, agilizar, para que o atendimento a essas demandas seja feito em tempo e que o diretor consiga resolver e atender com qualidade a sua população. No final da reunião, o presidente da Comissão de Educação adiantou que os parlamentares irão acompanhar se o plano de ação da Secretaria de Educação será eficaz. Caso contrário, os técnicos serão novamente chamados pelos vereadores. Eles apresentaram suas dificuldades e apresentaram seu plano de ação. O que nós vamos acompanhar agora nos próximos 3 meses é que se esse plano de ação, de fato, está resolvendo lá na ponta, que é o que nos interessa. Precisa resolver lá na ponta. Se não resolver, nós vamos chamá-los novamente aqui e nós vamos agora acompanhar para e passo para que resolvam sim e para que esse plano de ação seja executado. Que a gente não tenha mais problema como foi de falta de ar-condicionado, isso, porque a gente aqui, enquanto vereador, também acha soluções. A gente está achando as soluções, buscando emendas com os deputados, buscando recurso, aprovando os orçamentos, então cabe a eles lá se organizar financeiramente para resolver e também organizacionalmente para que não tenha mais problema nas escolas. E neste sábado, dia 11, a Casa de Apoio de Blumenau realizará o seu pedágio solidário para arrecadar recursos que serão destinados ao atendimento de crianças com doenças graves. A ação ocorre na véspera do aniversário da instituição, que há 23 anos atua no acolhimento de pacientes com câncer, mielomeningocele, paralisia cerebral e síndromes raras. O pedágio da Casa de Apoio contará com mais de 200 voluntários distribuídos em 18 pontos aqui da cidade. Seja generoso. E quem está em busca de emprego aqui em Blumenau deve ficar ligado nas dicas da TVL. Chegou a hora de conferir as vagas do Cine. São quase 600 oportunidades que o Cine tem a oferecer essa semana. Confira as áreas que estão à procura de profissionais para trabalhar. Armazenista, 30 vagas. Balconista, 5 vagas. Para auxiliar de conservação de obras civis, 5 vagas. 3 vagas para camareira, 11 vagas para embalador, 3 vagas para encanador, 31 vagas para estoquista e 3 vagas para mecânico de empilhadeira. Para a pessoa com deficiência, 1 vaga para auxiliar de linha de produção. Vamos ao breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário.
Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. O entrevistado desta semana no programa Fala Vereador foi o parlamentar Marcelo Lanzarin. Na oportunidade, ele falou sobre os trabalhos que realizou aqui na Câmara de Vereadores e anunciou que aceitou o convite do prefeito Egídio Ferrari para assumir a Secretaria de Saúde. O vereador Marcelo falou sobre os desafios da pasta, em especial de levar um ambulatório geral, hoje localizado no Vorstadt, no bairro Vorstadt, para o bairro Garcia. Nós entendemos que aquele espaço que foi adquirido pelo município, que inclusive o próprio vereador Ito, presidente aqui da casa, sugeriu como sede do parlamento, ele pode, na realidade, atender muito mais a população de Blumenau se naquele espaço nós abrigarmos o ambulatório geral do centro e outras estruturas de saúde, uma vez que a área é bastante ampla, mas uma das condições que nos leva a crer que nós vamos ter condições de atender a população de uma maneira mais adequada é justamente a acessibilidade. Uma vez que o ambulatório geral do centro hoje fica na República Argentina, nós percebemos até em relação aos outros ambulatórios gerais, que é um dos que tem o menor volume de atendimento justamente pela dificuldade que a população tem de acessar o local. E ali nós vamos estar próximos do terminal da Fonte, então eu tenho certeza que nós vamos conseguir atender a população de forma mais adequada naquele espaço. A entrevista completa com o vereador Marcelo Lanzarin você pode acompanhar na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através do portal da Câmara de Blumenau, no endereço que está na sua tela. E o projeto de modernização do Parque Ramiro Ridger está focado na ampliação da infraestrutura esportiva e algumas reformas. Saiba mais detalhes sobre as obras com a repórter Ana Paula Lauti. Um dos espaços de lazer mais tradicionais de Blumenau, o Parque Ramiro Ridger, começou a receber reformas estruturais. Com recursos de aproximadamente R$400 mil provenientes de emenda parlamentar, a revitalização busca melhorar ainda mais a experiência de quem utiliza o espaço para convivência, recreação e prática esportiva. Desde a última semana nós começamos algumas melhorias e intervenções aqui no Parque Ramiro Ridger e a intenção é que a gente consiga entregar um espaço mais atual, que atenda às necessidades dos usuários, né? Entre algumas modificações e melhorias que vamos fazer são os sanitários, talvez uma das principais reivindicações dos usuários, né? O espaço está praticamente dobrando, inclusive com banheiro família, para que crianças também possam ter um conforto melhor para suas necessidades, uma troca de fralda, esse tipo de coisa. E também melhorias nas quadras de areia, ampliação, mudança de layout, quadra de basquete também com um nivelamento melhor do piso, entre outras melhorias que a gente projetou aqui. Ainda serão feitas modernizações nos chuveiros externos, recuperação de bancos e lixeiras. A previsão é que as obras sejam entregues no prazo de 3 meses. Durante esse período, existem banheiros provisórios em containers para garantir o atendimento dos visitantes. Nós já temos um container banheiro aqui, né? No último final de semana a gente percebeu que acabou tendo alguns gargalos em alguns horários, então estamos providenciando também a possibilidade de ter mais um container para dar esse suporte, principalmente nesse período, né? A gente sabe que vai ser um período que a gente não vai conseguir atender a contento, mas faz parte para que a gente consiga ter um ambiente melhor, que a gente consiga receber com mais qualidade. A gente vai ter que acabar passando por algumas adaptações durante esse período, mas nós vamos tentar minimizar ao máximo esses impactos. A reorganização da infraestrutura do parque, que é o principal espaço de lazer da cidade, é fundamental para acompanhar a alta demanda e garantir o conforto dos frequentadores. Talvez a última obra de maior impacto tenha sido a pista de skate, né, que já faz um bom tempo também.
Fora isso, eu acho que com o passar do tempo o parque ele foi sofrendo um pouquinho com a questão de manutenção, né? As coisas, o número de usuários aumentou bastante, práticas esportivas também surgiram, né? Como as quadras de tênis, a quadra de beach tênis também. Então, com o tempo ele foi sofrendo algumas mudanças, e essas mudanças trouxeram mais pessoas para que pudessem usufruir desse parque, né? E com o tempo foi feito um ajustezinho aqui, um outro. Acho que agora é o momento da gente fazer uma reorganização, de fazer um ajuste fino em algumas coisas e poder realmente entregar um parque mais completo, um parque mais dentro do padrão Blumenau, onde as pessoas possam vir aqui e passar bons momentos. E a deputada federal Júlia Zanata, do PL, apresentou um projeto de lei que propõe o reconhecimento da Oktoberfest de Blumenau como patrimônio cultural e material do Brasil. De acordo com o Zanata, a iniciativa busca valorizar uma das mais importantes festas culturais do país, realizada anualmente aqui no município. O projeto também prevê que o poder público possa apoiar ações de preservação, divulgação e valorização da Oktoberfest. O projeto, que foi apresentado no início do mês de abril, aguarda agora a tramitação nas comissões da Câmara dos Deputados. E a Câmara Mirim de Blumenau aprovou propostas e levou ao plenário debates sobre saúde, educação e tecnologia. Acompanhe agora o resumo da reunião que aconteceu nesta segunda-feira. Na sessão ordinária desta segunda-feira, os vereadores mirins trouxeram diversos temas de interesse da comunidade para serem abordados na tribuna da Câmara. A vereadora mirim, Chiara Ferreira, falou sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu acredito que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão acabando esquecendo o verdadeiro significado e as próximas gerações elas vão entender errado, né, o verdadeiro significado dessa festividade. Então, eu como cristã quis trazer realmente as raízes verdadeiras para fazer com que as próximas gerações e as pessoas dessa geração saibam o que realmente elas têm que comemorar. Então, eu acredito que foi mais uma questão de reflexão para a comunidade e para um todo mesmo. O vereador Vitor Correia falou sobre a juventude na política. Quis repassar que é muito importante, né? A juventude, que nem nós aqui, é muito importante para que nós podemos fazer que a gente tenha um olhar diferente, que nós podemos fazer melhorias na escola. Temos o exemplo ali, né, do impeachment que teve do Caras Pintadas, né? É um exemplo muito bom que teve o impeachment do ex-governador do governo, né, do ex-presidente Collor. Também tem o UNE, que dá voz para os adolescentes, e diversos programas, né, que nem o Vereador Mirim, que nós participamos, o Prefeito por um Dia, e o Grêmio Estudantil, que incentiva esse hábito desde cedo. A vereadora mirim Ana da Silva falou sobre a presença dos estudantes na escola. A presença é algo que muitos jovens hoje não fazem assim muito, pois muitos jovens não gostam de aprender, não gostam de ir para a escola, preferem ficar em casa do que ir para a escola. E com o tempo a gente foi notando que essas faltas dos alunos foram ficando cada vez mais frequentes. Então, na minha escola, a gente criou um projeto para que nós possamos cada vez mais incentivar e valorizar a frequência desses alunos, para que cada vez mais esses alunos possam vir para a escola, aprender mais, ter mais oportunidades e ser cada vez mais presente no ambiente escolar. O vereador mirim Matheus dos Santos trouxe o tema inteligência artificial e chamou a atenção das escolas para que aborde este tema e traga o conhecimento desta ferramenta tão importante na atualidade para todos os alunos. Hoje eu quis conscientizar meus colegas, assim como o público, da importância da gente entender esse detalhe que é muito importante, da gente saber que a inteligência artificial é uma ferramenta. E hoje eu queria dar ênfase nessa mensagem para mostrar que todo o trabalho usando essa ferramenta, ele precisa ser bem elaborado, bem pensado, para que a gente tenha o melhor
o melhor trabalho extraído, para que esteja totalmente alinhado ao nosso desejo. E também para que nós lembremos os nossos educandários de que sim, eles precisam tomar posse, né, desse assunto, providências, entender que esse assunto do futuro já é presente. Então é muito importante que a gente tenha cada vez mais contato com esse tipo de assunto no nosso dia a dia, para que cada vez mais a gente esteja preparado e forjado para as adversidades da vida. O pedido para que o Vale Transporte seja pago através de Pix foi o tema abordado pelo vereador João Fagundes. Hoje o Pix é a forma mais ágil da gente fazer um pagamento. E muitos trabalhadores e estudantes como eu, a gente depende muito de velocidade e de praticidade, principalmente nos terminais. E o que você quer? Eu queria que a Blumob implementasse o pagamento com Pix para que nós, adolescentes e trabalhadores, possamos ter mais agilidade e praticidade na recarga do cartão. Nas votações, destaque para a aprovação de 3 requerimentos e um projeto de emenda ao regimento interno da Câmara Mirim. Destaque para a aprovação do requerimento solicitando providências ao Executivo para uma solução nos primeiros metros da rua Itapuí, no bairro Garcia, pois quando chove, apesar da pavimentação ser paralelepípedo, alguns carros não conseguem subir a via. A próxima reunião da Câmara Mirim será no dia 22 de abril, às 14h30, na Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores analisaram um projeto que altera as regras para o manejo de águas pluviais no município. Acompanhe agora o resumo da reunião. A proposta de autoria do Poder Executivo entrou na pauta em regime urgentíssimo. O texto estabelece um novo modelo de manejo de águas pluviais em substituição à cota de drenagem sustentável. A ideia é implementar um sistema mais simples e eficiente, com foco na redução da burocracia, na diminuição dos custos das obras e na agilidade da aprovação de projetos. A matéria contou com a contribuição do vereador Bruno Indo Novo, que também apresentou emendas para aprimorar o texto. Vai ficar melhor para quem quer empreender na cidade de Blumenau, porque ele vai conseguir começar a sua obra antes e vai gastar menos. E também para o blumenauense que quer morar, às vezes o aluguel vai ficar mais barato, às vezes a própria construção vai ficar mais barato. E a gente estima aí, em casos de sobrados, por exemplo, algo em torno de 10% do custo da obra que é gasto com a QDS, a gente vai conseguir reduzir bastante, até 50%. A nova lei passa a valer para todos os tipos de construção e busca destravar empreendimentos que aguardam aprovação na Secretaria de Planejamento Urbano. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis e segue para a redação final. Ainda na sessão, 4 projetos avançaram em segunda discussão e votação, e um foi aprovado em redação final. Requerimentos e moções também foram deliberados pelos parlamentares. A reunião desta terça também foi marcada pela licença do vereador Marcelo Lanzarin, do PP, que assume a Secretaria Municipal de Saúde. Esta será a terceira passagem dele pela pasta. Quero aqui agradecer de público o convite do prefeito Egídio e também a todos os 4.016 eleitores. Muitos me questionam, mas fosse eleito para estar na Câmara de Vereadores, agora vai abrir mão do mandato para assumir a Secretaria de Saúde. Mas, de fato, ao longo de toda a minha campanha e aqui no Parlamento, inclusive, a minha principal bandeira é a saúde. E eu tenho certeza que, como secretário municipal de saúde, nós temos condições de contribuir ainda mais. Vamos a um breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito.
E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E o Blumenau Esporte Clube entra em campo neste domingo, dia 12, às 15h30, para enfrentar o Brasil de Pelotas no SESI em Blumenau. A partida, que inicialmente estava prevista para acontecer às 16 horas, teve horário antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, após um pedido do próprio Beck. Para o deslocamento dos torcedores até o estádio, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que o transporte público contará com reforço na operação. A linha 507 do Vostok terá uma viagem extra, com saída do Terminal da Fonte às 14h40, com destino ao estádio. Após o término da partida, um ônibus fará o trajeto de retorno, com saída prevista por volta das 17h30, levando os torcedores até o Terminal da Fonte. A medida tem a intenção de melhorar o fluxo de veículos na região e ainda oferecer mais comodidade ao público que irá acompanhar este jogo. Vereadores estiveram reunidos nas comissões permanentes desta quinta-feira e apreciaram projetos de lei e uma emenda. Veja como foi a votação. As comissões de Educação, de Turismo e de Transportes se reuniram para avaliar 6 projetos de lei e uma emenda. Todas as matérias receberam pareceres favoráveis. Ainda entrou na pauta da Comissão de Educação o projeto de lei 2512, que dispõe sobre o processo de seleção, qualificação e avaliação do exercício das funções gratificadas de diretor escolar e diretor escolar adjunto nas instituições de ensino da rede pública municipal. O projeto segue agora para ser votado em plenário. E o entrevistado desta semana no programa TVL Comunidade foi o Rafael Burgonovo, secretário de Desenvolvimento Social. Entre outros assuntos, ele falou sobre o trabalho realizado pela abordagem social em Blumenau, sobre as ações de descentralização dos serviços do CRAS e ainda sobre a campanha para as pessoas destinarem aí parte do imposto de renda para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e ainda do idoso aqui na cidade de Blumenau. Muito importante, né, que esse fundo ele fica aqui no nosso município, né? Você pode entrar, quando for fazer a declaração de imposto de renda, entra na aba de ação diretamente da declaração, pode estar escolhendo tanto o Fundo Municipal do Idoso quanto o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, destinando esse valor, não aumenta no seu valor da declaração, não vai diminuir a sua restituição e esse valor fica em Blumenau. A entrevista completa com Rafael Burgonovo, secretário de Desenvolvimento Social, você pode acompanhar aqui na grade de programação da sua TVL ou a qualquer momento através do portal da Câmara de Blumenau, no endereço que está na sua tela. E aconteceu na Câmara de Vereadores de Blumenau um debate sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. Veja como foi o encontro. A primeira audiência pública do SAMAI para discutir ações para o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aconteceu no plenário do Legislativo e reuniu interessados em contribuir com a iniciativa. O engenheiro sanitarista do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau aponta que a construção do planejamento deve ser coletiva e este ano acontecem 6 audiências no total. O plano ele vai nortear a gestão de resíduos sólidos em Blumenau aí nas próximas décadas, né, nos próximos anos. E aí a ideia dessas audiências públicas que estão acontecendo hoje e amanhã, e a gente vai ter mais algumas edições aí ao longo dos próximos meses, é a gente discutir, é mostrar o trabalho que tem sendo feito, né, pela empresa contratada, que está elaborando o plano, e também para discutir as necessidades, as dificuldades da população, para ajudar a gente a determinar quais vão ser as metas, os programas, os planos aí para os próximos anos, para a gente chegar onde a gente quer na gestão de resíduos sólidos. Nesse encontro, a empresa contratada pela autarquia, a Empia Consultoria Ambiental, apresentou o diagnóstico técnico da situação levantada na cidade e resultados da pesquisa para ouvir a população sobre coleta de lixo. A gente apresentou todos os dados que a gente conseguiu levantar durante a fase do diagnóstico, então todos os serviços de coleta seletiva, o manejo de resíduos sólidos, a gente abordou no relatório, né? Então essa fase é de extrema importância porque indica quais programas, projetos e ações a gente pode elaborar de acordo com a fase atual do município. O
plano passa a integrar o novo marco legal do saneamento básico, que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e visa estruturar a coleta seletiva, redução e destinação final ambientalmente adequada de resíduos. Hoje o plano de resíduos sólidos está inserido no Plano Municipal de Saneamento, né, que foi revisado pela última vez em 2016. Só que como a gente mora em uma cidade, né, Blumenau é uma cidade que já está chegando próxima de 400 mil habitantes, e a questão dos resíduos sólidos é uma problemática bem complexa, né? A gente optou por, em vez de revisar novamente o plano de saneamento e inserir os resíduos sólidos nesse plano, a gente resolveu fazer um plano à parte para dar uma atenção especial para a questão dos resíduos sólidos. Por isso que a gente está fazendo esse plano dessa forma agora. O vereador Flávio Linhares, que é relator da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas em infraestrutura e saneamento da Câmara de Blumenau, também acompanhou a reunião. A política de resíduos sólidos é algo pertinente da matéria daquela Frente Parlamentar e estamos aqui na primeira audiência pública sobre essa matéria, cumprindo ali uma agenda de soluções que a SAMAI também vem apresentar para essa temática. A gente vai acompanhar de perto. Quando eu não puder estar presente, com certeza os demais vereadores, membros da Frente Parlamentar, estarão presentes representando a frente para trazer essa discussão aqui também para a Câmara de Vereadores, para que a gente não pague o preço de uma omissão no futuro. E o Núcleo de Apoio ao Superendividado, o NAS, será implementado pelo PROCON de Blumenau a partir de hoje. A iniciativa pioneira na cidade visa garantir a saúde financeira e dignidade dos blumenauenses e tem como proposta principal proteger e auxiliar o consumidor que esteja com dívidas que comprometam de forma severa o orçamento familiar e o mínimo existencial para a subsistência. O serviço é destinado a qualquer consumidor residente na cidade, maior de idade e que se encontre em situação de superendividamento, condição que será avaliada pelos especialistas do PROCON e do NAS, após uma análise detalhada da documentação e uma entrevista inicial. As dívidas atendidas pelo NAS são dívidas vencidas ou a vencer decorrentes de empréstimos, contratos de crédito ao consumo, contratos de prestação de serviços e ainda contratos de aquisição de produtos. Para ter o auxílio do NAS, o consumidor deve fazer o agendamento via WhatsApp do consumidor, que está na sua tela. E os vereadores votaram projetos, requerimentos e moções durante a sessão ordinária desta quinta-feira. Entre as propostas, estava a que prevê tornar mais inclusiva as credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência. Foi aprovado pela Câmara de Blumenau o projeto que personaliza a identificação visual nas credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência no município. A medida garante a exibição do símbolo correspondente à condição específica do beneficiário, conforme explica o autor da matéria. Um pedido de algumas mães, de algumas pessoas com deficiência, por conta de existem algumas deficiências que não são aparentes, não são visíveis, né? Não é igual um cadeirante, não é igual uma pessoa que tem algum tipo de deficiência que é visível. Então, o que foi pedido é que no crachazinho ali, onde coloca a autorização para poder estacionar o carro ou não numa destas vagas de deficiência, que consegue colocar ali o tipo de deficiência, se é o autismo, o símbolo, para que a pessoa que está fora veja que aquela autorização para estacionamento é sobre uma determinada deficiência que às vezes não é visível, porque muitas pessoas falavam que se sentiam constrangidos quando saíam do carro e saiu uma pessoa, né, que aparentemente tem a deficiência, mas não é aparente. Então, o objetivo do projeto é muito simples, é colocar ali no cartãozinho o símbolo da deficiência que a pessoa tem, para deixar claro que ela tem e pode utilizar aquela vaga. A proposta prevê que, ao solicitar ou renovar a credencial, o cidadão ou seu representante legal possa inserir o símbolo que melhor represente a sua deficiência em complemento ao símbolo universal de PCD. Para isso, é necessário apresentar um laudo médico. O objetivo é melhorar a identificação e promover mais respeito às diferentes deficiências, inclusive as que não são visíveis. Ainda durante a sessão, o momento da presidência foi utilizado pelo diretor da Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, Leandro Reuser, que falou sobre a gestão prática das emoções e fez demonstrações de como a respiração focada auxilia no alívio das tensões e do estresse.
Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou através das nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço a todos e até a próxima.